Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Sou Segura Summitcast. Eu sou Solange Guimarães, diretora de comunicação da Sou Segura. E eu sou Camila Máximo, diretora financeira da Sou Segura. Esse Summitcast que nós estamos fazendo hoje aqui é um esquenta, um preparatório para o Sou Segura Summit 2025, que está marcado para acontecer nos dias 24 e 25 de junho em São Paulo, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Inscreva-se! As inscrições já estão abertas e você tem todas as informações sobre a nossa programação no site www.sousegura.org.br. Camila, vamos dar um esquenta então? Aqui um spoiler. O que está sendo previsto para o Sou Segura desse ano? Bom, vamos começar falando do tema do Sou Segura Summit. Vamos falar de mulheres seguras, carreira, liderança e inclusão. Então, daí já dá para saber o que a gente quer mostrar, o que a gente quer falar e trazer para a pauta. Acho que começando um pouco pela liderança, né? Que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Então, quando a gente começou a fazer as pesquisas para estudar os temas, a gente falava muito em o que é liderança feminina hoje em dia. O que você pensa a respeito? Acho que liderança feminina, hoje, ainda é um trabalho de desbravadoras, né? Nós ainda somos minoria nos cargos de comando das grandes organizações no Brasil e há um caminho grande a ser percorrido. Avançamos, mas ainda tem muita coisa para ser feita, né? A gente fala de resiliência. Acho que meu sonho um dia era falar só sobre liderança, como se a gente não tivesse que falar tanto do peso do feminino nisso, né? Que é as virtudes que a mulher tem, a resiliência dela, como ela pode ser ela mesma dentro desse ambiente de liderança. Acho que tudo uma construção aí, mas que a gente ainda tem um caminho para percorrer e discutir sobre o assunto. E nas nossas palestras no Sou Segura Summit, nós vamos tratar bastante disso, né? Um dos temas que a gente não vai passar ao largo é exatamente as questões relacionadas a como lidar com o trabalho e o restante do tempo da vida da gente, né? Uhum. Porque a gente não pode pensar na mulher só sendo aquela mulher profissional. A gente tem tantas tarefas fora da empresa, seja qual for sua configuração de vida, sua configuração familiar. Como que a gente lida com não ser só aquela profissional que está à frente de um cargo numa empresa, né? Será que a gente se prepara o suficiente para ter essa vida fora da empresa? Será que a gente olha para aquilo que faz bem para a gente? E se a gente perde o nosso crachá, né? Quando o crachá vai embora, uma parte importante da gente vai junto, né? A gente tem que redescobrir a nossa própria identidade. Teremos uma palestra sobre isso no Summit. A gente vai trazer uma escritora de um livro que refletiu bastante sobre o momento em que ela deixou o mundo corporativo. Ela ainda é, não vou dar muito spoiler do nome não, mas ela é uma mulher que já foi do mundo corporativo, ela cresceu na carreira e ela fez toda uma reflexão sobre o momento que ela saiu da empresa. Como que as mulheres devem se preparar, seja financeiramente, seja emocionalmente, qual é a organização de vida que elas precisam fazer e como elas se reconhecem. O que eu gosto de fazer? Eu preciso necessariamente continuar insistindo, não sei se essa palavra é muito forte ou não, mas insistindo nessa carreira, nesse único formato. A administração de carreira é uma coisa muito importante, né? É, No passado, a gente fazia uma carreira longa numa determinada empresa e a própria empresa ia fazendo as promoções e definindo qual seria o nosso destino. Hoje isso está cada vez mais na nossa própria mão, até porque o emprego, como ele era visto antigamente, ele está sendo repensado, né? Novas gerações estão chegando no mercado e as outras possibilidades de geração de renda estão surgindo. Então, para esse momento todo, é muito importante ter alguém com quem conversar, né? A uhum, Sou Segura oferece mentoria há muitos anos. E como uhum. é que tá essa coisa da mentoria? Olha, a gente já está com a turma de 2025 em andamento, mas é sempre um programa de sucesso. A Sou Segura, ela
abre esse espaço e faz uma conexão entre as mulheres de qualquer nível, não precisa ser, não precisa se preocupar com o nível que você tem na organização, qualquer mulher é elegível e a gente conecta com grandes nomes do mercado. Então, as mulheres, quem for participante associada da Sou Segura, não tem custo nenhum e pode ter certeza que tem acesso às pessoas mais experientes. Porque a mentoria é isso, né? Compartilha experiência. Então, você ter uma pessoa que ou fez a transição de carreira ou já está num cargo que você almeja para o próximo ano, podendo contar o próprio caminho, poder contar a própria experiência, é super enriquecedor. Assim, a gente tem feedbacks ótimos sobre isso. A gente fala que a mentoria é muito poderosa. E a gente começou um grupo agora, então esse ano ainda está quentinho, a mentoria está começando a todo vapor. E acho que alguns temas que se tratam na mentoria também estarão no nosso summit. Eu acho que estamos passando por uma fase de transição muito rápida das nossas verdades, né? Uhum. Até a semana passada a gente agia de um jeito, hoje as coisas já mudaram e novas mudanças estão para acontecer. Como é que a gente lida com a nossa vida e a nossa carreira no meio de um processo de transição tão complexo como o atual? Eu vi que na programação do Summit tem 2 palestras, pelo menos, que vão tratar desse novo cenário, né? Tem uma que vai falar de inteligência artificial. Ai, olha, essa tá incrível, assim, a gente vai ter um painel inteiro que vai falar sobre inteligência artificial. A gente vai trazer isso pro seguro. Quais são os desafios, quais são as oportunidades que a gente tem com a inteligência artificial e qual é o caminho para ter um protagonismo nesse ambiente. Então, acho que vai ficar muito legal essa reflexão, porque quando a gente vai para esses temas de mudança, pioneirismo, quem que vem primeiro na sua cabeça? Geralmente não é uma mulher, né? Então a gente vai trazer o tópico assim, olha, a gente está apto a discutir e vamos prestar atenção porque o mundo está mudando muito rápido e a velocidade das informações, você precisa se adaptar e usar as novas tecnologias para poder acompanhar tudo isso, né? E dentro desse processo de mudança, além das questões relacionadas à inteligência artificial, para quem atua no setor de seguros, a gente tem agora também uma mudança de marco regulatório. Está no Summit a discussão sobre isso, né? Sim. E aí eu vou me permitir dar um spoiler, porque a gente tem SUSEP, CNSEG que estão vindo para o Summit e eles vão falar sobre a circular de sustentabilidade. Além deles participarem da abertura do Summit, o que traz um peso da técnica grande, porque a gente não fala só de questões subjetivas da mulher, mas a gente traz muita técnica também. Então, a presença dessas 2 entidades que são tão importantes para o mercado, falando sobre regras de sustentabilidade, as pessoas devem saber que existe uma circular específica, uma regulamentação específica para tratar desses temas. A gente vai falar sobre como o mercado está se preparando para ser um mercado mais inclusivo. E quando a gente fala de mercado inclusivo, é uma reflexão que vale a pena ser feita não só a ascensão das mulheres, mas como eu ofereço produtos melhores, como eu ofereço produtos que atendam as pessoas que têm o poder de decisão, o poder de escolher uma empresa ou outra para comprar, como que eu atendo as novas gerações. Então, eu entendo que esse painel ele é forte para a gente refletir sobre o que a gente quer desse mercado. E transformação é oportunidade, né? Oportunidade de definir uma nova carreira, oportunidade de encontrar ali um nicho em que você se encontre, que você goste, e transformar aquilo ali numa fonte de estudos, de trabalho, né? Eu acho bastante oportuno. Mas quando a gente fala em carreira, a gente não pode deixar de falar que os ambientes profissionais são bastante competitivos, né? São ambientes que fazem com que muitas vezes a gente leve o trabalho para casa, fique remoendo coisas que aconteceram durante o dia. E um dos temas que a gente vai trazer para esse summit
Até que ponto a gente está trabalhando num ambiente tóxico ou é vida adulta assim mesmo, hein? Olha, para esse tema, acho que a gente tem uma pessoa incrível. Ela é conhecida nas redes como Oi Chefinha. Então, ela sempre faz publicações e paralelos entre o que é vida adulta e o que é ambiente tóxico. E eu acho que isso é super importante, porque nos dias de hoje, a gente tem feito muita reflexão sobre o nosso comportamento no ambiente corporativo e a gente tem ficado impaciente, intolerante ou classificado tudo como só tóxico. E às vezes são decisões que precisam ser tomadas, são postura que ninguém ensinou a gente em casa e a gente precisa ter no ambiente corporativo. Então ela vem com bastante reflexão sobre o ambiente de trabalho em si. O que a gente deve pensar sobre ele? Eu entendo que uma palestra dessa traz ferramenta para você saber como lidar quando a situação acontece, saber fazer as devidas contas, né, até onde eu aguento, onde eu já não me pertence mais, quais Uhum. escolhas eu posso fazer, porque a carreira de cada um está na própria mão, né? E você não está preso a lugar algum, você pode mudar de rumo ou mudar o rumo onde você está mesmo, depende de cada um. Essa palestra me parece muito importante e ela casa com outro assunto que aí não é vida adulta, não. É toxicidade mesmo. São que situações relacionadas a assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho, e a gente vai tratar disso também, né? Vai, a gente combina isso com a saúde mental, porque esses dois tipos de assédio, eles mexem muito com a saúde mental das pessoas. Então a gente vai falar sobre o silêncio. É um silêncio que dói, que vem desses assédios, mas como que a gente olha para essas mulheres e isso também não vem só com um compartilhamento de experiência. A gente vai conectar isso com aquela nova resolução, a NR1, que fala especificamente sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A gente vai tratar isso trazendo a experiência dessas mulheres, falando de como essa saúde mental se reflete e o que as empresas poderiam fazer para melhorar esse ambiente, mas não só com sugestões de ações, com base na regulamentação, porque todas as empresas vão precisar se adaptar a essa nova regulação. Então tem bastante conteúdo também aí. Muito importante, muito importante. E não é só conteúdo, nós vamos ter dinâmicas, vamos ter momentos de relaxamento, de exercícios. Não só isso, né? Nos breaks, isso é importante falar. Nos breaks, a gente tem o relaxamento e a gente vai falar sobre defesa pessoal também. Imagina, eu já tô Ah, imaginando assim, lá no palco do teatro, a gente aprendendo técnicas de como se defender, de postura, como se colocar. Acho que isso é bem diferente, sim, né? sim, bem diferente. E tem coisas muito simples, né? Esses dias mesmo eu estava falando que quando eu estou andando numa rua, eu procuro estar na calçada sempre na contramão dos carros. Se os Uhum, carros estão indo num determinado sentido, eu procuro estar na calçada do sentido contrário, porque aí eu vejo o carro se aproximando. Né? Eu uhum. não sou pega de surpresa. São dicas como essas que a gente precisa ter em mente quando sai à rua. É ruim falar disso, né? Que a gente precisa É, se defender. é. Mas a gente precisa se defender. Precisa. É que tem muita coisa que é instinto, mas se você tem técnica, se você tem ferramenta, de repente o seu instinto fica mais aguçado, vira uma coisa mais natural, porque a gente precisa o tempo todo. Ah, e uma coisa bacana que a gente vai ter nesse Sou Segura Summit, que tem todos e que faz inclusive parte da existência da Sou Segura, é oportunidade de conversar, fazer amizade, trocar telefonemas, cartões. A gente não usa mais cartão, né? Não, Não. trocar Leva o seu QR Code, porque as QR pessoas estão codes, levando QR Code no celular agora. trocar QR codes e fazer networking. Nós mulheres precisamos fazer muito networking, cada vez mais, estarmos juntas, unidas, numa sororidade que serve para passar dicas de emprego, oportunidade de trabalho, passar dicas de curso, passar dicas de como agir em determinadas situações. Teremos muito espaço para networking no Sou Segura Summit. Muito, muito. Vão ser 2 dias, né? E a gente tem pensado nesses 2 dias com muito carinho, tanto nas empresas que estão apoiando a gente, porque a gente já tem
para patrocinadoras, os ambientes em que as pessoas vão poder tomar aquele cafezinho para conversar, como que a gente mostra as pessoas que estão disponíveis ali para você se conectar e como a gente circula mesmo nesses corredores para poder tentar aproximar as pessoas. Eu queria só fazer uma lembrança dos summits passados, né? Porque isso tem sido uma construção ao longo dos anos. Uhum. No primeiro, lá na pandemia, quando a gente estava fechada dentro de casa, a gente falou sobre... Eu não ouço voz das mulheres, né? A gente estava fechado, câmera fechada, porque a gente não queria aparecer em casa, dentro na câmera, então a gente começou a falar sobre as vozes. Em 23, a gente se perguntou se a gente está ouvindo essas vozes. E esse summit, ele está todo norteado para eu falo, a minha voz é ouvida, como eu puxo as pessoas para crescerem e subirem junto comigo. Então, acho que isso mostra o quanto a gente quer conectar as pessoas, como que as mulheres podem uma puxar a outra em qualquer situação. Então, não é só ouvindo um painel, mas também nos corredores ali, como que a gente pode proporcionar que as mulheres sejam puxadas por quem está lá em cima. E o que eu acho muito bacana desse projeto todo é que a gente trabalha muito com a questão da autenticidade, de você ser você mesmo. Isso é muito libertador. Quando você está num ambiente de trabalho em que você não precisa tomar cuidado com a roupa que você está vestindo, com o tom da sua voz, com o dress code, com as regras sociais que exigem que você seja de uma forma que não é a sua forma verdadeira, quando você não tem que se preocupar com isso, a sua possibilidade de ser criativo, de falar o que vem à cabeça, de ajudar a construir sem barreiras, ela faz com que a empresa cresça, com que a empresa inove, com que o cliente, o consumidor final, receba um produto melhor, pensado de uma forma muito mais construtiva. Esse ambiente, eu acho que faz toda a diferença e vai ser um dos temas que a gente vai tratar na Sou Segura Summit, né? Vamos. A gente fala muito de escutativa porque a gente tem uma diferença geracional grande nas empresas, né? Então, muito se volta para as novas gerações que têm uma dinâmica, uma rapidez, uma impaciência sobre isso. A gente estava comentando sobre isso antes de começar essa conversa. Mas a gente também tem um etarismo muito forte com as idades mais avançadas. Como que a gente trata essas pessoas? Como que a gente tem uma escuta ativa? Como que a gente pode ser líder com tanta diferença? Não é só a diversidade pela diversidade de pessoas, mas tem diversidade geracional, tem diversidade de situação. A gente fala sobre isso. É isso. Toda essa complexidade de ser líder, mulher, nos dias de hoje, estão abrangidas, essa palavra existe, abrangidas, no nosso Sou Segura Summit 2025, que será no dia 24, eu esqueci de falar alguma coisa? 24 e 25. Eu queria só falar de um estudo importante. A Escola Nacional de Seguros, conhecida por todo mundo, ela vem fazendo um estudo sobre as mulheres no mercado de seguros. E esse ano a Sou Segura fez uma participação nesse estudo. Nós fomos embaixadoras, fomentamos e trouxemos pessoas para responder. Então está sendo um recorde histórico. A escola nunca teve tantas mulheres respondentes nesse estudo. A Sou Segura já é mencionada nos estudos anteriores como um agente de mudança do mercado e o resultado vai ser divulgado no Summit. Nossa, isso é muito importante, porque o que não é Super. medido, o que não metrificado, não é lembrado, não é corrigido, não se pensa em políticas para isso. Então, se nós temos uma pesquisa dessa, é sinal de que mudanças podem vir. Gostei, muito bom. Muito. Então, a gente vai ter um painel específico para divulgar esses resultados. E sabe como a gente fecha com chave de ouro o Summit? A premiação Sou Segura. Esse é o ponto Ah, alto do nosso Summit.
Maravilha! Então, nós teremos premiação para as empresas que mais se destacaram nas causas relacionadas com diversidade, equidade e inclusão, empresas que valorizaram as mulheres nos seus cargos de liderança, que fizeram mais ações para que todo o corpo feminino da sua organização tivesse melhores condições de trabalho, é isso? Exato. Todo ano a Sossegura tem essa premiação e nos anos de Summit ela vem carregada de emoção, porque estamos num palco super ilustre. Toda premiação ela tem um fundamento e esses fundamentos são técnicos. A gente tem consultora que avalia, as seguradoras se inscrevem, elas comprovam as informações que elas fornecem para a gente. Então, elas têm que falar de números, de mulheres em altos cargos, elas têm que falar de programas que elas produzem, que elas tocam internamente, que promovem esse ambiente de diversidade e inclusão, as mulheres que são inspiradoras dentro da empresa, os CEOs que contribuem, que fomentam essa equidade. E aí, o nosso comitê organizador, de acordo com essa técnica, esses parâmetros, faz avaliação e a gente premia essas empresas. São 5 categorias de prêmio que a gente tem disponível. E isso são para empresas pequenas, médias e grandes, não são só as grandes corporações. Porque uma coisa que a gente precisa ver é que a questão da inclusão da mulher na liderança corporativa, ela tem que acontecer em todos os lugares do Brasil, não é só nos grandes centros. E em empresas de todos os portes, não é? Sim, e a gente tem categorias divididas, são claras, assim, no momento em que a empresa se inscreve, ela já cai numa categoria, então as pequenas concorrem com as pequenas, as médias com as médias e as grandes com as grandes. Muito justo, não vejo a hora de ver essa premiação também. E só alguns dados do Summit. Ele é um evento grande como vários eventos que a gente tem visto no mercado. Ele é carregado de profissionalismo e a gente fala de muitos assuntos técnicos com peso. Acho que o nosso maior diferencial é que privilegiamos vozes femininas, então sempre 85% das pessoas que falam no nosso summit são mulheres. Porque geralmente nos eventos a gente vê uma proporção bem menor. Então aqui a gente dá palco porque a gente sabe que as mulheres têm muita técnica e muito conhecimento para compartilhar. E pouco espaço para falar. Aqui elas se sentem seguras para poder se expor e falar para o mercado. Mas as inscrições não são limitadas às mulheres, não, né? A gente pode receber homens e mulheres porque tem muito assunto interessante. Sim, sim. É tão importante a presença masculina nas discussões relacionadas às mulheres que a Sossegura tem um fórum específico, né? Fala um pouquinho dele. Nós temos um comitê que chama Juntos por Elas. São um comitê que a gente, todo ano, um comitê de homens faz parte e ele é um grupo de homens, na verdade, eles se reúnem, são reuniões bimestrais. E eles discutem tanto as ações que a Sossegura faz, eles discutem temas que são polêmicos, a gente fala sobre viés inconsciente. Então, ele é um comitê que ele tem dupla função, vamos dizer assim, né? Ele tem uma função de aprendizado, porque a gente tem esses homens que chegam com diferentes níveis de conhecimento, são homens decisores, então é importante para a gente ouvir a opinião deles sobre os programas que a gente faz. E aí, no Summit, eles têm um espaço para poder falar sobre como estão essas ações, como as empresas estão se preparando, como eles trabalham o viés inconsciente e o que eles têm aprendido no comitê com a gente. Ótimo, ótimo, porque quando a gente fala aqui da questão das mulheres, não é algo específico para as mulheres. Quando você valoriza a liderança feminina, quando você valoriza o papel da mulher na sociedade, você melhora toda a sociedade. Você melhora as nossas próximas gerações, você melhora o ambiente atual, você forma novos cidadãos, novos homens e novas mulheres. Então, o benefício é para todos nós. Sim. Né? Por isso que eu sou tão apaixonada pelo Summit, Solange, porque a gente abrange todas as esferas, seja de conhecimento técnico, seja do como tocar as mulheres em coisas que elas sequer pararam para pensar.
E a gente tem a parceria dos homens que é uma equidade, né? Tem que ser um equilíbrio sempre. Então, estou muito feliz com o que a gente está preparando. Eu acho que vai ficar um evento incrível. Tá tudo sendo feito com muito carinho, muita qualidade. Você já fez a sua inscrição? Não? Faz agora. A gente vai colocar aqui no final desse podcast um link, um QR Code, que agora está na moda, no QR Code, eu sou moderninha, um QR Code para você já ir direto para o local da inscrição. Quero ver você lá, hein? A gente espera vocês e o convite aqui está feito. Esse aqui foi só um aquecimento, uma pitada, mas pode ter certeza que vai ser incrível. E se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de estar com a gente nesse Summit. E assim encerramos o nosso Sou Segura Summitcast. Essa é a primeira edição do Sou Segura Summit 2025. Talvez tenhamos outras mais adiante. Muito obrigada pela sua participação até aqui. E não se esqueça de ir ao nosso evento. Aguardamos você lá. Obrigada. Até mais.